Oi, eu sou a Ariadne e essa é a nossa aula sobre redação publicitária. Na aula de hoje, vamos falar sobre narrativas e suas potencialidades no texto publicitário. As narrativas são estruturas discursivas que movimentam simultaneamente pelo menos 5 elementos chaves. São eles: 1. O narrador, que é quem conta a história. Ele pode ser um observador, o protagonista, um personagem ou alguém onisciente durante toda a história. 2. Os personagens, quem vive a história. Geralmente a gente tem o protagonista, o antagonista e os personagens secundários. 3. O conflito, o ponto alto da história. Geralmente são forças opostas colocadas em confronto. Ele pode ser interno ou externo e resultado de circunstâncias propulsoras. 4. O tempo. O tempo é o período das emoções da história, que pode ser cronológico ou psicológico. E 5. O espaço, o local onde a história acontece, que pode ser real ou ficcional. A união, então, desses 5 elementos monta um enredo de uma narrativa, que a gente também pode chamar de corpo da narrativa. É importante saber que a presença desse conflito é uma premissa de identificação da história, é uma moral daquela narrativa existir, e também um ponto legitimador deste discurso. Walter Benjamin traz importantes contribuições sobre o papel social da narrativa, dizendo que a experiência da narrativa já implicaria em um significado mais profundo, que desenvolve todo o texto. Em outras palavras, a narrativa traz uma experiência comunicável, uma moral para a mensagem. Ou seja, por trás de toda narrativa há um significado, uma moral, uma experiência vivida. As narrativas são utilizadas desde a antiguidade. A sua estratégia, então, é se identificar com o público, se conectar com ele, utilizando, então, como estratégia a memória coletiva, como as tradições, por exemplo. De acordo com Walter Benjamin, então, a importância desse relatório narrativo é trazer uma mensagem, um significado e um propósito. Com o avanço da tecnologia, Walter Benjamin percebeu um certo desinteresse nas narrativas reais. Segundo o filósofo, não há mais tanto interesse em a gente problematizar o nosso cotidiano, o nosso ambiente, nem refletir sobre a nossa sociedade. Há, então, uma crescente visão de egocentrismo, que seriam indivíduos querendo ver o mundo a partir da sua ótica pessoal. Reflitam comigo, o que faz fake news e teorias da conspiração serem tão populares? Pois elas não são narrativas reais, são narrativas que não problematizam o nosso cotidiano nem situações reais, mas trazem histórias ficcionais que identificam um grupo de pessoas a partir daquela sua visão própria sobre o mundo. E eles acabam acreditando naquelas histórias por 2 motivos. Eles sabem que narrativas podem refletir situações reais e aquela é sua forma de ver o mundo, então, logo, aquilo é real. Então, vocês percebem a importância de uma narrativa e a nossa responsabilidade em criar uma? Trazendo então para a publicidade, as estruturas narrativas utilizadas nas criações acabam muitas vezes por contar histórias infantilizadas, previsíveis, repetitivas e fantasiosas. O enredo acaba ficando naquela velha estrutura de 1 mais 1 igual a 1. Ou seja, conceito criativo, produto, mensagem, significado, tudo igual. Não há uma construção criativa que guie a um percurso novo. As narrativas na publicidade, se bem utilizadas, elas podem inclusive identificar toda a história de uma empresa. A marca pode ser um personagem ou pode ser o significado da mensagem. A estrutura narrativa não precisa ser utilizada apenas numa peça ou numa campanha publicitária pontual. Retomando Walter Benjamin, ele traz então 2 tipos de narradores, o agricultor e o mercador dos mares. O agricultor seria então o tradicional, a memória do coletivo, a moral da história. E o mercador dos mares seria as inovações, a história moderna. Assim, o agricultor compartilha ensinamentos e o moderno traz novos ensinamentos a serem incorporados. Percebam então que ambos são importantes na construção narrativa. Precisamos ligar passado e futuro e gerar uma identificação para passar a mensagem para aquele público. O ideal é um equilíbrio, então, entre o agricultor e o mercador dos mares. Também precisamos lembrar que cada personagem traz em si a representação de um grupo de pessoas. Todos somos feitos de pequenas histórias em nosso cotidiano. Uma narrativa publicitária, então, ela pode informar, vender, mas principalmente ela precisa ter uma mensagem central e uma identificação com quem ela conversa, quem lê, ouve ou vê aquela narração. E precisa ir além dos seus usos simples, sendo mais bem explorada como uma estratégia publicitária. Agora que você já conhece a narrativa da nossa aula,
Sabe qual é a mensagem central que eu trouxe para você?